noite a todos e todas. Meu nome é Márcio Adriano. Eu sou mestre em Ciência da Informação, bibliotecário pleno. Atualmente atuo como bibliotecário na Secretaria de Educação do município de Branquinha. Atuo também no sindicato, sou fundador e diretor do sindicato. Atuo no Observatório das Bibliotecas, coordenando as ações aqui em Alagoas. E também atuo no movimento Povo das Alagoas, no que diz respeito à mediação da informação e do conhecimento a essa população do qual eu faço parte, porque eu também sou de origem de região que compõe o complexo das Lagoas, do estado de Alagoas. Pois bem, dito isto, eu vou me apresentar, fazer minha autodescrição. Eu sou negro, tenho 1,67 m de altura. Eu estou vestido com camisa de cor vermelha. Ao meu fundo vocês têm uma parede branca e o forro da casa em cor branca. Pessoal, nesse contexto, o contexto do qual eu vou falar, do qual eu vou dialogar com vocês, é sobre os 20 anos de ações afirmativas no contexto educacional. Tema muito importante para nós negros e para toda a sociedade brasileira, principalmente os atores que estão dentro desse contexto. Essa temática ela é importante, por quê? Porque ela abrange não só as ações do ponto de vista político, mas a permanência dela dentro do contexto educacional. Há que se dizer e refletir de que as ações no contexto afirmativo na educação, ela não se dá no vácuo e ela também não se constituiu ou se constitui, a partir do momento da sua discussão, ela não se dá agora, não tão pouca, só simplesmente há 20 anos atrás. Ela se dá num contexto macro, histórico, isto é, ela se dá de fato num debate interamericano, dos países de língua portuguesa, justamente pensando as desigualdades que as pessoas de cor negra sofrem ao longo do processo histórico. É importante a gente refletir de que, o que são essas ações afirmativas. Qual o objetivo delas? Como são desenvolvidas? E qual as ferramentas que possibilitam, as ferramentas políticas, dispositivos legais que possibilitam e possibilitaram que essas ações fossem constituídas no âmbito internacional, sobretudo nos países com maior histórico de desigualdade racial, sobretudo, e o Brasil com certeza está nesse contexto. Nesse contexto, a gente precisa refletir ainda, para além dessas discussões, que essa comissão constituída entre os anos 2000 e 2003, no âmbito internacional, ela cunha, ela constitui, e a partir dessas discussões internacionais surge uma resolução que traz justamente as cláusulas e de combate ao racismo no mundo, e o Brasil está nesse contexto, e principalmente o acesso à educação dessas pessoas negras excluídas do processo histórico educacional. Assim, o que seria ações afirmativas? É um conjunto de medidas especiais voltado para um grupo historicamente discriminados, vítima da exclusão, e aí a exclusão em todos os âmbitos, em especial a exclusão educacional. E qual é o objetivo dessas ações? O governo federal ele cunhou algumas ações, e do que seria
essa questão mais básica nesse contexto. E quais são o objetivo dela? Eliminar as desigualdades. Eliminar a desigualdade social, isso inclui a educação, eliminar a exclusão educacional no nível educacional básico ao nível superior, chegando à pós-graduação. Então, mas quais são as ações afirmativas? Entre elas, eu vou destacar a voltada para a educação. Acesso à educação e acesso a bolsas dentro da educação. O mais importante desse processo não é uma ação, é o conjunto delas que possibilitam que tais ações políticas, sobretudo, mas capilarizado pela sociedade civil organizada, isto é, movimento negro, ativistas negros e sociedade civil organizada que pensa que o sujeito negro precisa estar no topo da cadeia intelectual porque ele não é e nunca foi um sujeito inferior às demais camadas sociais, principalmente a perspectiva colonial que sempre houve essa perspectiva dentro do processo educacional no Brasil, sem sombra de dúvida. Pensar as ações afirmativas no âmbito educacional é justamente refletir o processo histórico preconceituoso e racista no Brasil. Até porque o racismo no Brasil ele é estrutural. Estrutural por quê? Porque ele abrange todas as estruturas sociais de poder. E o racismo no Brasil, além disso, é preciso dizer antes que o racismo no Brasil foi o único país que demorou, de fato, de direito, as práticas de racismo colonial, aquela bem arcaica. E hoje o racismo, eu considero ele como um racismo moderno, um racismo que se apropriou de teorias coloniais e de uma perspectiva positivista dentro da ciência e faz um processo de discriminação considerado moderno na minha concepção. Pois bem, então o racismo, as ações afirmativas no Brasil vêm justamente combater, mitigar e extirpar da sociedade toda forma de preconceito racial. E qual é a melhor forma de combater isso? Ampliando o acesso à educação, aumentando o nível de bolsas de pós-graduação, todos os níveis educacional. Então, ampliar o acesso à informação, o acesso à educação significa justamente dar a possibilidade de que o sujeito negro, a comunidade negra, tenha igualdade de oportunidade. Não se trata de um privilégio, se trata de uma reparação histórica, social, de quem de fato contribuiu com o desenvolvimento desse país. Há que se dizer, repito, que a base da economia no Brasil, antes do século XX, foi quem? Foi o tráfico de negreiros. O tráfico de negros, Sérgio Buarque de Holanda já diz isso, nas raízes do Brasil. O Brasil teve, a principal economia do Brasil foi o tráfico de negros. Então, ampliar as ações afirmativas na educação é o principal instrumento jurídico e político capaz de mitigar o processo colonial que ainda há dentro das estruturas sociais de poder. Nesse sentido, as universidades públicas é essencial para esse processo. As universidades públicas, com as ações afirmativas de acesso e principalmente de permanência, isto envolve as bolsas de pesquisas dentro da universidade, a bolsa de pesquisa, a bolsa PIBIC, a bolsa de trabalho, o estágio extracurricular, que permite que o estudante negro
entre na universidade, principalmente, e consiga desenvolver, né, o seu período de graduação com permanência. Por que isso é fundamental? Porque não é só dar o acesso. O acesso hoje ele é fundamental, mas a permanência, a política de permanência de ações afirmativas para o negro dentro da universidade emerge como um arcabouço fundamental dentro desse processo. Nesse sentido, as universidades públicas, principalmente as nordestinas, né, elas precisam ter uma política de ações afirmativas de permanência, né, ampliando o número de bolsas, né, em cursos tradicionalmente considerados e composto, né, pelos seus atores, na maioria, da classe abastarda, né, isto é, o sujeito de cor branca, oriundo da burguesia brasileira, né, aumentar o número de bolsas, isto é, aumentar o número de bolsas dos cursos de medicina, de direito, né, para negros, não só na entrada da universidade, mas dentro da estrutura lá, aumentar o número de bolsas para eles. Por quê? Porque é uma questão socioeconômica. O sujeito negro, ele tem a sua estrutura socioeconômica dos pais, dos seus atores familiares, que ganham abaixo de 3 salários mínimos. Então, a bolsa, as ações afirmativas de permanência na universidade para os estudantes de cor negra é fundamental nesse processo. É fundamental. Porque justamente dar a igualdade de oportunidade de permanência dentro da universidade. Então, a universidade pública, né, a partir da sua estrutura, né, de pró-reitorias, precisam se atentar a essas questões, né? E as universidades privadas, né, aquelas que detêm, que também usufruem da estrutura pública, né, elas também têm são beneficiadas pela estrutura pública, né, a partir das bolsas do ProUni, do FIES, enfim. Então, todas essas políticas são fundamentais dentro desse processo. Então, quando a gente fala e debate e defende política pública de qualidade, nós estamos falando de uma política pública de permanência. E essa política pública hoje se chama as ações afirmativas, né? É preciso refletir ainda quais governos defendem tal política, né? Qual foi o programa de governo que, de fato, implementou essa política. Essa política hoje, em 2023, nesse ano, ela faz 20 anos de história. Mas ela faz 20 anos de história que poderia ter avançado muito mais do que avançou. Mas dentro do processo histórico, é preciso refletir que o país, né, dos últimos 4 anos, o país não caminhou sob um ponto de vista de desenvolvimento social. Eu compreendo que o crescimento econômico ele caminha imbricado com o desenvolvimento social. E a política pública de ações afirmativas está no contexto do desenvolvimento social. Crescimento econômico sem desenvolvimento social não existe. Os atores negros, sobretudo, corroboram para esse crescimento econômico a partir de uma política de desenvolvimento social. E isso inclui as políticas de ações afirmativas. Refletir sobre esse processo histórico, político, social, cultural, informacional é fundamental. Por que é fundamental? É fundamental porque ainda há no país, né, e principalmente nas estruturas sociais de poder, né, a perspectiva colonial. Então, dentro dessa perspectiva colonial, a crítica que se faz a ela deve ser uma crítica fundante no que diz respeito que ela exclui do processo, né,
e ela coloca no sujeito cognoscente a perspectiva de que ele é um privilegiado, ou de que ele seria um mimimi, né? Nós, enquanto negro, não é. Então, como combater a perspectiva colonial dentro do processo de política pública de qualidade, né? A gente precisa se apropriar da perspectiva decolonial, né? E de uma perspectiva crítica, sobretudo, né? Principalmente de competência crítica e informação, aliado a um arcabouço teórico, prático, empírico, que de fato permita-nos compreender, né, como que se dá, né, a política, porque é uma decisão política nesse processo, e como ela é desenvolvida a partir de atores de grupos políticos, uns que detêm o poder para si e para seus pupilos, e uns que defendem a política pública de um ponto de vista macro, mas não é um ponto de vista macro do ponto de vista de sustentabilidade de capital político. Não é isso, é desenvolvimento social. Por que é desenvolvimento social? Porque eu sou fruto de uma política pública de ações afirmativas. Eu entrei na universidade a partir de ações afirmativas. E a política de permanência que eu falo, que é justamente, não é, ampliação das bolsas, das diversos tipos que existem dentro da universidade pública, é fundamental para isso, né? Maior acesso ao hospital em si, mas acesso ao restaurante universitário, aumentar o número de pessoas, não só de cor negra, mas o número que se dê acesso também a essas pessoas, o número de bolsas, de vários projetos de pesquisa e extensão, né? E ensino. O ensino já está lá, mas o tripé que sustenta a universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então a universidade, né, ela tem autonomia, mas autonomia, só ter autonomia sem capilaridade financeira, né, não caminham dentro de uma proposta de uma ação afirmativa mais ampla e sustentável dentro de uma perspectiva que eu entendo que é uma perspectiva humanística, né, e holística dentro desse processo. Então, é preciso refletir, né, os avanços, né? A constituição dessa política ela foi fundamental, né? Ela cumpriu um papel social e sustentável das ações afirmativas, mas ela, em 2023, ela ganha uma nova perspectiva, uma nova dimensão. Isto é, ela amplia o acesso. Como que ela amplia? Ela amplia o número de bolsas dentro da pós-graduação, né? Não só para negros, mas outros na cadeia que compõem um conjunto de ações afirmativas, né? Isso inclui índios, isso inclui comunidades quilombolas, né? E entre outras comunidades que historicamente, dentro do Brasil, foram e são excluídas dentro desse processo. Finalizando aqui a minha fala, eu acredito que lá em 2002, a criação da política de ações afirmativas, ela foi um ponto fundamental, né, de importância para que sujeitos negros hoje tornassem doutores, não do ponto de vista, né, de ego, mas do ponto de vista de que a titulação de doutor estava atrelada a um sujeito de cor branca, que de fato o conhecimento, o domínio das fontes, o domínio sobre determinados conhecimentos, áreas de conhecimento, não detém e não está atrelado à cor do sujeito. Não está e nunca esteve. As ações afirmativas, ela traz a igualdade de oportunidade dentro da universidade. Por que isso, de fato, é uma verdade? Por que é uma verdade? Porque dentro da universidade, sujeitos pretos e brancos estão numa mesma sala, com o mesmo professor e com o mesmo conteúdo dado. Mas a sua relação social em casa
e econômica, elas são distintas. Por isso, as ações de permanência é fundamental dentro da universidade. A ampliação de bolsa, repito, de bolsa é fundamental. Ampliação de bolsa é fundamental. E outra coisa, é preciso se atentar a planos de governo que, de fato, corroboram para um desenvolvimento social dentro de um país historicamente com viés excludente, principalmente de pessoas de cor negra e de origem social pobre. Portanto, finalizo aqui este vídeo dizendo que os 20 anos de ações afirmativas na educação, criada pelo governo Lula, lá em 2003, torna-se em 2023 uma política de fato pública em nível de Estado com E maiúsculo. Portanto, ela deve continuar e deve ampliar seus horizontes, não só de entrada, mas de permanência dentro da universidade. É isso.